Está começando mais um Papo Reto e para esta semana nós estamos trazendo aqui Eric Gomes, ele que é empresário, ele que já está aí se preparando para ser o pré-candidato a deputado federal na cidade de Piracicaba, e a gente vai conversar um pouquinho com ele aqui no nosso Papo Reto para você ficar sabendo um pouco mais a respeito deste homem que está fazendo uma grande diferença na cidade de Piracicaba. Seja bem-vindo, meu querido. Ari, eu que agradeço a todos os telespectadores do Papo Reto, obrigado pelo convite e vamos falar sobre Piracicaba. Vamos falar. Mas você é um homem casado, pai de 2 filhos, empresário, diretor executivo e agora político. Entrando para política, não, calma. Você foi vice-prefeito, você foi candidato a vice-prefeito. Eu fui o candidato a vice na chapa do Alex Madureira, né? Eu sou do Republicanos e ele veio pelo PL. E aí, essa junção, você teve uma experiência agradável ou desagradável? Vamos dizer que foi uma experiência diferente. É um mundo totalmente diferente do que a gente vive. É uma situação nova, foi muito nova para mim, mas foi melhor do que eu esperava, melhor do que eu aguardava. E sofrida. Com certeza. Sofrida, mas foi legal. Foi legal vivenciar, aprender, né? Aprender sempre é bom. Agora, você tendo uma empresa, sendo executivo, presidente do CIMESP, como é que você arruma tempo para conciliar tudo, Eric? Ari, na verdade, sempre que você toma essas decisões, alguma coisa tem que ficar de lado. Eu tenho um grande amigo meu que hoje não mora aqui, era um professor da FOP, renomado, está morando nos Estados Unidos. E em fevereiro do ano passado nós estivemos juntos e onde já se cogitava alguma coisa de política, ele me fez a pergunta: amigão, o que vai ficar de fora? A empresa, o sindicato ou a família? Qual dos 3? Eita! E obviamente quem mais sofreu, Ari, foi a família, né? A família, eu ficava pouco em casa, mas tudo acordado com a minha esposa e com meus filhos. Sim. Que tudo que é acordado antes não sai caro. Exatamente. É óbvio que quando você entra de cabeça, e tudo que eu faço na vida, eu faço com intensidade. Se eu me comprometo a fazer, eu faço do melhor possível, né? Com certeza. Não é meia boca. E obviamente era sábado, domingo fora de casa. Meus filhos em julho, que é férias escolar, eles foram viajar com a minha esposa. Eu fiquei meio começo, né, pré-campanha ainda, não estava na campanha, mas eu tinha me comprometido com o Alex, então nós fizemos o trabalho e, enfim, sempre algo fica de fora. Ou a saúde, porque eu acordo 4 horas da manhã, vou dormir meia-noite na época de campanha, então assim, teve dia que na noite não chegava, entendeu? Você fala, meu, tá difícil, você começa a nem pensar direito. Mas, de novo, é uma escolha de vida para buscar ajudar a nossa cidade. Você é piracicabano? Eu sou nascido em São Paulo, mas eu mudei para cá quando eu tinha 11 meses. Meu pai veio trabalhar na Dedini na época e eu vim para cá e ganhei o título de cidadão piracicabano no meio da pandemia do meu amigo Gilmar Rota. Legal. Teus pais quem são? Meu pai chama José Ernesto Gomes e minha mãe Marisa Pereira Gomes, são de São Paulo. Vieram para cá em 1976, dezembro de 76. Eu nasci em janeiro, eles vieram em dezembro de 76. Você é filho único ou tem irmãos? Não, eu tenho 2 irmãos piracicabanos. Eu tenho o Daniel, meu irmão do meio, casado, com 2 filhas, e meu irmão Vitor, que é solteiro. Legal. Agora, Eric, dentro do propósito da linha executivo, né, que você tem uma bela empresa em Piracicaba, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é ser um executivo nos dias de hoje. Ari, na verdade, eu costumo comparar qualquer empresa a um esporte, que muitas vezes você é o cara que aparece. Vamos dar um esporte que eu adoro, Fórmula 1, mas tem toda uma equipe por trás. Você é só alguém que está aparecendo. Então você tem que entender que ser controlador não dá certo, você tem que escutar os outros e você tem que entender que as pessoas podem saber mais do que vocês.
do que você que está administrando. E muitas vezes não só podem, como devem. É que nem um técnico de futebol. Se você pegar lá o técnico do Manchester United, aquele Guardiola, ele não foi um jogador extraordinário, mas ele conseguiu trazer peças como técnico e fazer o time jogar maravilhosa bem, Barcelona, entre outros. Então eu acho que ser um executivo é isso. É você saber colocar as peças corretas, as pessoas corretas para tomar as decisões necessárias. Hoje em dia, o que eu sinto é que as pessoas não estão tendo mais coragem de arcar com as decisões tomadas. Nós estamos vivendo num mundo tão, vamos dizer assim, que o psicológico da pessoa está tão afetado que você tem medo de tomar decisão por errar. E faz parte de errar. Eu costumo dizer para os colaboradores da empresa, enquanto você estiver acertando 51 e errando 49, meu amigo, tá bom. Tá dentro. É óbvio que eu prefiro que você acerte 70, 80, porque ninguém acerta 100%. Nem Deus... Nem Jesus foi 100%, então ninguém é, entendeu? Só que você tem que entender. Eu tenho um ditado que eu falo para os meus colaboradores muito fácil. Você quer ir para São Paulo? Amigão, se você vai daqui pela Bandeirantes Nova ou pela Rodovia Açúcar, o problema é seu. Se você chegar no horário certo, com o custo certo, para mim tá tudo ok. Porque se não tiver a diversidade, como é que eu vou aprender? Se sempre você fazer naquele mesmo caminho. Então eu sou uma pessoa que costuma delegar muito, eu deixo as pessoas fazerem. Legal. Você põe um objetivo, que todos têm que estar a par desse objetivo, onde você quer chegar, para todo mundo remar para o mesmo lado. Agora, Eric, eu percebo que você é uma pessoa muito dinâmica, você tem a fala fácil. Com quantos anos o Eric começou a trabalhar? Trabalhar de verdade, 16. Trabalhar mesmo sem carteira assinada, 16. A minha primeira carteira assinada, eu tinha 19 anos, fui ser chão de fábrica da Delphi. Antiga Delphi aqui em Piracicaba. Eu trabalhava no que à época se chamava o turno 2x5. Se você lembrar, 98, perdão, o mercado automotivo estava bombando. E o Sindicato dos Metalúrgicos tinha um acordo com a Delphi que era o quê? Você poderia trazer estagiários universitários para trabalhar de sábado e domingo, onde você tinha sempre um supervisor funcionário. Então, assim, metade da equipe folgava um final de semana e outra metade folgava outra semana. E nós, estagiários, trabalhávamos todos os dias. Então, eu trabalhava lá de sábado e domingo, na sala de óxido, onde o Hugo, que é do sindicato, era meu chefe, né? Hoje, Hugo Oliva, meu chefe, entendeu? E de segunda a sexta eu trabalhava na antiga Freios Varga como estagiário. Como estagiário você sabe que você só tem o apontamento na carteira, mas você não é registrado. Já na Delphi eu era registrado, então era meu primeiro recolhimento de FGTS. Que legal, assim legal. Agora, a Dan Power nasceu como? A Dan Power ela é uma empresa que foi criada pelo meu pai. Meu pai trabalhou muito tempo numa empresa em São Paulo, então ele voltava de 86 a 96, ele voltava quase todo dia de São Paulo. Obviamente, chegou uma hora, cansou, o corpo cansa. E aí ele montou uma empresa dele, né, que não é a Dan Power, outra empresa. Só que um dia, estando num cliente, foi perguntado para ele, meu pai, modéstia à parte, na área de caldeiras, é uma pessoa que conhece muito. E um dia um grande cliente chegou para ele e falou assim, o nome dele todo mundo conhece como Gomes, e o dia que você morrer, como é que fica, amigão? Aí veio um estalo e aí ele tinha dois amigos que trabalhavam nessa empresa dinamarquesa a qual ele foi presidente e ele chamou para ser sócio. Por isso que é Dan Power, porque é de Denmark Power, porque eu tenho um irmão chamado Daniel, todo mundo fala é de Daniel, eu falo pode ser, fique para ele, eu não ligo. Mas foi assim que nasceu a Dan Power, em 2001, como escritório de engenharia, e em 2006 ela se tornou uma fábrica, porque existia o Distrito Uninorte, que ainda não estava 100% concluído, ninguém queria terreno lá à época, nós pegamos, e aí em 2007 meu pai me convidou para vir para Dan Power, julho de 2007, e desde lá estou nessa labuta diária. Agora, a Dan Power, ela te trouxe experiência como executivo? Você precisou ir para fora, estudar, fazer intercâmbio para poder ter todo um dinamismo para a tua empresa ou não? Eu já tinha feito antes, né? Já tinha feito. Eu em 94, eu morei fora como estudante e em 2001 eu fiz um MBA na USP, em São Paulo, e fiquei um mês na França estudando. Então, assim, eu tenho 2 MBAs,
na USP, São Paulo, Comércio Internacional, tenho na FGV de Auditoria, Controladoria e Finanças, sou formado em Administração pela Unimep e bacharel em Direito agora em 2020 pela Unimep também. Legal. Obviamente fora os outros cursos Sim. que a gente faz. E depois da minha chegada na Danpower, e nascimento dos filhos, tudo, entrando no sindicato, você perde um pouco esse ritmo de fazer cursos, né? O dia ainda Sim. só tem 24 horas, não dá, né? É verdade. E aí eu acabei indo para essa vertente política, ou seja, pegou mais ainda do meu tempo. E a minha esposa, quando eu acabei o curso de Direito em 2020, falou, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, não, vou ficar sossegado por um tempo. Não deu um mês, eu acabei em dezembro, aí em fevereiro eu já assumi como diretor jurídico do CIMESP e lá estou, depois vice-presidente e presidente. Legal. Gente, olha, estou conversando com o Eric Gomes, esta pessoa encantadora, uma pessoa que fala muito fácil, mas eu tenho mais perguntas ainda, eu só vou um breve intervalinho e a gente volta já já. A gente já está de volta aqui com o nosso Papo Reto, conversando hoje com o Eric Gomes, esta pessoa que realmente está nos deixando assim com muitas interrogações e que a gente vai agora aqui desvendar de vez tudo isso. Eric, no primeiro bloco nós estávamos falando a respeito da tua vida profissional, um pouquinho, né, da pessoal, Sim. Mas também é bom que se saiba que ser presidente de um sindicato patronal tem as suas divergências e tem as suas responsabilidades, né? Na verdade, quando você se torna presidente de um sindicato patronal, o pessoal, os empresários, eles têm uma visão um pouco complexa. Por quê? O que é empresa? A empresa não é só o dono, é o colaborador também. É um conjunto, é uma simbiose que tem que existir. Então não adianta, muitas vezes, você espremer muito um lado a outro. Você tem que encontrar o balanço. E sempre se viu o sindicato patronal e o sindicato dos profissionais antagônicos. E não são. O objetivo, ao final, é o mesmo. Porque um funcionário feliz, ele produz. Sim. Tá? Isso é fato. E ele produzindo, você sabendo o que ele produzir, aquilo que eu te falei no primeiro bloco, planejando e mostrando o caminho pro colaborador, ao final a empresa vai ganhar. É óbvio que você tem questões mercadológicas, você tem questões do mercado econômico, Sim. né? O presidente, vamos dizer assim, pode ajudar ou complicar, vai depender de quem está na cadeira lá em Brasília. Mas ao final, o objetivo é o mesmo, porque você tendo um equilíbrio, a cidade ganha, a empresa ganha, todo mundo ganha. Hoje nós temos um expoente que muitos veem no Instagram, que é o presidente da CIMED, por exemplo. Ele fala que todos os funcionários dele têm que ganhar bônus. Óbvio que o mercado dele o permite fazer isso, né? O mercado do metal mecânico, você não tem uma margem tão boa quanto o setor farmacêutico. Sim. Mas ele consegue fazer com que o funcionário vista a camisa. Isso a gente viu lá atrás, na década de 50, na década de 60, depois parou. Isso parou. Teve uma época que criou-se o antagonismo, que é o que existe hoje em Brasília, nós contra eles. E não existe isso, gente. Nós todos somos falhos, podemos errar, e nós temos que sentar e conversar
com um direcionamento. O colaborador quer ganhar mais, o lucro não é nenhum pecado, o empresário vive de resultado positivo, ele tem que ter resultado positivo, porque muita gente fala, você lucrou tanto. Não, amigão, não é que eu tenho esse dinheiro em caixa. A pessoa precisa entender um pouco de contabilidade, entendeu? Eu tenho que fazer investimento, eu tenho que fazer melhoria no vestiário, eu tenho que fazer melhoria na alimentação, no uniforme. Isso tudo custa. Custa dinheiro. Entendeu? E obviamente que você está correndo risco. Então você tem que pôr dinheiro no bolso, pelo menos tentar pôr dinheiro no bolso. Muitas vezes você não consegue. Nós já tivemos anos muito complicado. E tivemos que vender bens, meu pai, na verdade, teve que vender bens pessoais para bancar o negócio, mas nós acreditávamos no negócio. Foi um momento difícil da economia, mas acreditava. Entendeu? Hoje, o empresário moderno, é difícil ele, pessoa física, estar bem. Eu digo rico, está bem, consegue pagar uma escola particular? É uma coisa diferente, mas 200 imóveis, como tinha no passado, isso não existe mais. O dinheiro tem que ficar na empresa, que o custo do capital hoje, se você for buscar qualquer recurso em banco hoje, a melhor empresa que for, é 17%, 18% ao ano. Entendeu? Você está com uma Selic de 3,25, mas hoje é 17%, 18%, que o banco tem o spread dele. Claro. E aí? Como é que você faz? Que negócio que te dá uma margem líquida de 10%, 12%? Gente, é muito raro. Então é complexo a situação. Agora, dentro da complexidade, né, como empresário, como presidente do Cimesp, como é que você vê a complexidade da política, já que você está enveredando para isso? A política hoje, Ari, ela vai de nuances, né? Tem hora que ela vai mais para o lado do empresário, tem hora que ele vai mais para o lado do colaborador, mas ao final, cara, se lá em Brasília eles ficassem quietinhos e não atrapalhasse, ia ser muito bom. Hoje a gente sente que todo o peso está não só na indústria, mas na indústria e comércio, no empreendedor. Tá? São custos que vêm toda hora, porque hoje, devido à digitalização, à internet, tudo, você não consegue fazer mais do que era uma parte normal no passado, receber por fora, meia nota, tal. Hoje não existe mais isso. Não. Entendeu? Então, assim, onde que é mais fácil você cobrar? Na indústria. Então, qualquer erro cometido na política, custo errado na política, sobrecai sobre o peso nosso. Tanto nós, tanto o comércio, competimos com o mundo inteiro. Haja visto, não sei se foi começo desse ano ou ano passado, o comércio estava perdendo para os produtos vindo da China via Shein. Entendeu? Então, assim, quem que estava ganhando com isso? A mesma coisa. Hoje, caldeira, eu tenho uma vantagem que meu produto logisticamente é muito complexo. Mas se não fosse, você traria da China muito mais barato. Eu conheço vários e vários empresários que estão, devido à política praticada nesse país hoje em dia, estão trazendo os produtos de fora. Ou seja, o que acontece com isso? Você perde mão de obra, você dispensa pessoas, você cai a arrecadação, porque de onde vem a arrecadação mais bruta? É imposto de renda que vem na fonte, do olerite de todo mundo. Quem é CLT sabe disso. E aí? E aí você vai viver do quê? De Bolsa Família? Mas até que hora você vai viver de Bolsa Família? Porque o dinheiro tem que vir de algum lugar, meu amigo. Sim, sem dúvida. O dinheiro não cai em árvore. Se você emite mais dinheiro, a inflação, todo mundo conhece a regra, assim, todo mundo não, perdão, mas boa parte conhece a regra básica da economia. Então, da onde vai vir o dinheiro? Então, você começa a ter problemas que a política tem que ter pessoas como nós para falar, opa, pelo menos levar para a população. Gente, presta atenção. Nós estamos criando um monstro que lá na frente você não vai dar conta. Porque quem é rico de verdade, você pega assim, pessoas que você fala, é rico. Eles são ricos por quê? Porque eles são donos das empresas. Você vê o efeito Ike Batista. Chegou a ser 7º cara mais rico do mundo porque tinha ações de grandes empresas. 2 erros, ele quebrou. Você vê hoje o que acontece com uma grande empresa de Piracicaba, a Raizen, o que está acontecendo. Ontem era uma das maiores, hoje está vendendo tudo porque está alavancado. Ou seja, o que está alavancado? A gente está com muita dívida, tem que bancar, o juro subiu muito, está pesando. E como é que você faz isso? E por que o juro está subindo? Porque nosso governo está gastando mais do que pode, não tem jeito, não dá. É a mesma coisa que você na sua casa. Se você começar a gastar muito, você vai entrar no cheque especial, você vai entrar num consignado. E aí? Uma hora a conta não fecha, meu amigo. Os juros é muito alto. Exatamente. Não fecha. Agora, Eric,
Para a gente poder entender um pouquinho mais, né, o teu pensamento, o que você está vislumbrando, o que é que você tem já dentro de você ou preparando para você sair pré-candidato a deputado federal? Então, na verdade, Ari, a minha grande vontade é ajudar, tá? E eu vejo que na nossa cidade e região, nós temos uma possibilidade muito grande de pessoas que precisam de um pequeno empurrão. Assim como um dia eu tive na vida, nós precisamos dar um empurrão. Obviamente que não são todos que querem. Tem gente que não quer sair daquela situação, cara, respeito. Mas se você tiver apoio, não adianta você chegar a falar para mim que o ensino estadual em Piracicaba tá bom, que não tá. Não, nem um municipal, pouco. Tá? Nem muito municipal, menos. entendeu? Então assim, o que nós podemos fazer com isso? Nós temos que ajudar. Como? Trazendo verba, trazendo emendas e explicando o que fazer. Nós temos que atualizar. O ensino de hoje é totalmente diferente de 10 anos atrás. Com certeza. Nós precisamos dar valor aos nossos professores. No Japão, até o imperador se curva aos professores. Aqui a gente não respeita mais. A gente tem que respeitar a indústria e o comércio, o empreendedor. Não adianta você ficar carregando de custo os caras, porque uma hora vai implodir. Eu não sei se você sabe, mas só em março deste ano, nós estamos no primeiro trimestre, já teve mais recuperação judicial do que os três últimos anos do mandato do Jair Bolsonaro. O que isso significa? Os bancos vão começar a cobrar mais, porque eles estão perdendo dinheiro, eles vão ter que recuperar de outro lado. Sim. Você, cidadão, vai pagar mais caro. O governo paga mais caro pelo empréstimo. Nós chegamos a ver o governo pegando título de tesouro a 15,33%. Entendeu? Ou seja, está financiando mais caro. E isso prejudica todos nós. Se você não bloquear isso, se você não trabalhar para pelo menos falar, gente, acorda, você vai mudar tudo ali? Mentira. Quando você chega lá, você é 1,513 avos. Entendeu? E você tem que ir galgando o seu espaço. Não acha que vai chegar lá, vai ser o cara, vai ser não. A gente sabe como funciona. Sim. Entendeu? Mas você tem que levar as ideias. A saúde de Piracicaba está perfeita? Não está. A saúde suplementar está indo bem? Ela vai ter problema daqui a pouco. Eu sou gestor do Ilumina até hoje. Desculpa, uma mamografia pelo SUS é pago R$ 9,95. Você não paga a energia do mamógrafo. Meu Deus. Entendeu? E aí como é que você quer que a população que depende do SUS sobreviva? Complicado. Entendeu? Então, assim, todo esse trabalho você tem que levar. Ah, eles não sabem? Eles sabem, mas a grande maioria dos políticos que eu tive a oportunidade de conhecer, eles têm um negocinho chamado umbigo e só olha para o próprio umbigo. Eu não quero ser político por muito tempo. E isso eu falo de coração. Assim, quando eu falei um dia, cheguei no semestre, eu cheguei à presidência. Daqui para frente, se vocês quiserem que eu fique para dar um suporte, mais um mandato e meio, não como presidente, tá? Mas na assessoria, tô dentro. Uhum. Muita gente não sabe, mas o Distrito Uninorte, eu fui presidente por 2 mandatos. Chegou no terceiro, queria de novo, eu coloquei como regra não reeleição. Porque você tem que deixar circular o sangue, pessoas novas têm que vir. Todos os locais onde eu tive uma gestão, tirando obviamente a empresa a qual eu administro, que é do meu pai, essa não tem jeito. Mas nas outras você tem que ter um limite. E eu acho que deputado federal tem que ter um limite, eu acho que reeleição não é uma boa, eu acho que tudo tem um limite. Para quê? Para você ter uma circulação de ar. Chega uma hora que você cansa, gente. Você não tem mais ideias, você vai envelhecendo, você tem experiência, mas não tem aquele gás. Sim, com certeza. Da juventude, Sim. que é natural. Porque hoje eu tenho 49 anos, daqui a um tempo, 60, eu vou querer curtir a vida também. Sem entendeu? dúvida. Eu vou querer aproveitar a vida. E se você está comprometido com uma cidade, com uma região, vá lá e honre o que você fez, seja homem. E meu pai me ensinou isso. Você quer, segura o rock. É exatamente entendeu? Isso. Agora, para a gente finalizar, como é que você vê a situação financeira da nossa cidade? Eu estou falando de Prefeitura de Piracicaba e também da finança do nosso país. A Prefeitura de Piracicaba, todos nós que fomos candidatos, olhamos, né, a lei orçamentária para ver quanto que tinha de recurso e a gente sabe que o Hélio não terá muita manobra para investimento. Boa parte do dinheiro já está direcionada para as rúbricas educação,
saúde, mão de obra, enfim. Então, eu, Eric, né, acredito que ele espero que, vou dizer assim, né, espero que ele consiga fazer uma engenharia para conseguir tirar dinheiro de outros locais para colocar no investimento, senão não teremos grandes mudanças nos 2 primeiros anos, não tem jeito, Ari. É só olhar as contas, está lá na internet, você entra, Lei de Diretriz Orçamentária, tem o LOA, depois a Lei de Diretriz, onde você vê o que já está encaminhado, dinheiro para Águas do Mirante, o dinheiro para outras áreas, para projetos que tem que terminar, que o Luciano deixou, algumas asfaltos, enfim. Não acredito que esse ano vai ser fácil para ele, tá? Ele é uma pessoa que tem experiência administrativa, foi 8 anos prefeito, né? 8 não, 16, perdão, prefeito em outras cidades. Eu torço por ele, o avião está voando. Foi o que eu disse no primeiro turno. Cara, eu não vou apoiar nenhum dos dois, nós não fomos, nosso projeto não foi aceito, faz parte da democracia, acho bonito isso. Legal. Enquanto o avião está parado no pátio, tá legal. A hora que ele voar, se ele precisar de alguma informação minha, bom apoio. Vou falar para ele do que eu conheço, da indústria, modéstia à parte, a gente conhece muito bem, entendeu? E com relação ao Brasil, meu amigo, eu tô vindo uma parede chegar que tá feio o negócio. Os investimentos travaram, a inflação vai começar a vir não por conta de emissão de dinheiro, mas sim por falta, escassez de produto, porque quando você não investe na produção, você vai sucateando, você vai tendo menos produtos, os produtos ficam mais escassos e mais caros. O governo ainda não conseguiu entender que ele tem que diminuir os gastos. Ele tem que diminuir os gastos. Hoje, desculpem a minha visão que eu vou falar, mas nós vivemos um parlamentarismo branco, porque o executivo está na mão do parlamento, tá? Do Congresso, vamos assim dizer. Né? Se você não faz as emendas impositivas, se você não libera o dinheiro, não passa nada no Congresso. Então eu vejo que a situação do Brasil, se o nosso presidente Lula, que está na cabine do avião, comandando, não mudar o pensamento dele, que é de 2008, é lá de trás, esse avião vai cair. E depois, para recuperar, não é simples quanto a gente imagina. O ano passado, o maior banco do Brasil teve o maior lucro da sua história, que foi o Itaú. Mas esse ano ele não terá por uma simples questão. As empresas estão entrando num momento de dificuldade muito grande, onde você começa a ter as recuperações judiciais. Como eu disse agora há pouco, nós já passamos 3 anos somado do governo Bolsonaro, junto, nós já temos de recuperação judicial no Brasil. Eu tenho um grupo aqui que eu vejo toda hora que sai, que é nome. Então assim, e os bancos vão começar a pisar no freio, porque qualquer mancha no currículo da empresa, ela não vai emprestar e a empresa vai quebrar. E quem que sofre com isso? O povo. É o funcionário que não vai ter o seu FGTS recolhido, que não vai ter seu INSS pago, e aí depois vai entrar na justiça, muitos ganham e não levam. Então a gente tem que pensar como país. O Brasil ele precisa ser pensado como nação, o que hoje ele não é mais. Para mim, o Brasil ainda continua um império e não mudou. Muito bem. Gente, para finalizar de vez, o que é que nós podemos esperar do Eric Gomes para 2026? A gente está trabalhando bastante, né? Estamos como pré-candidato a deputado federal. Obviamente que isso vai depender de uma conjuntura se a cidade de Piracicaba quer realmente que nós venhamos, né? Pode ser que ele chegue e fale, não vou ser o nome. Tá tudo certo, eu vou lá, trabalho onde eu tenho que trabalhar, vou ganhar meu ganha-pão, entendo isso, sou muito tranquilo. E se acontecer da conjuntura política, falar, não, Eric, vamos vir junto, eu espero que a população dê o apoio para isso, porque muitos sabem que a gente hoje tem uma condição legal, muita gente, não, você é empresário, cara, não sou, eu pago as contas e de vez em quando, no final do mês, fica vermelho também a conta, tá? Não tem jeito, faz parte da vida.
Mas nós tivemos a oportunidade de conhecer as comunidades. Eu tenho um trabalho muito forte com a Débora, do Exército das Formiguinhas, que é uma amiga, uma parceira, Dom Devair, da Diocese. Legal. Então, assim, a gente está sempre fazendo as coisas. Óbvio que, por ser católico, que uma mão vê, a outra não tem que ver, e está tudo certo, manda bala e vamos trabalhando. E tem muita gente, como eu te disse, que precisa só de uma oportunidade. Nós fizemos um projeto, nós estamos ainda com esse projeto, se chama Indústria da Manhã. Nós tiramos já de 90 crianças da comunidade que estão trabalhando. Crianças que eu digo assim, 18, 19 anos, né? Para mim são crianças ainda. Que estão trabalhando, que só precisavam do apoio de um empurrãozinho. Foram para o Senai, o professor Ofir, junto com a sua equipe, os treinou muito bem. Nós, junto com a Diocese, Dom Devair e a minha amiga Débora, demos a alimentação, uma cesta básica, o transporte, o uniforme. Algumas empresas como a Euriklinger, o CAF, que são da base do Cinesp, deram um uniforme. A própria Dan Power chegou a dar uniforme para alguns funcionários, para alguns alunos, entendeu? E você fica feliz, porque hoje eles já estão trabalhando. Alguns são até o arrimo da família, né? Porque o pai e a mãe não têm condição, o pai não está em casa, aquelas situações complexas da vida da comunidade. E o que faltava? Uma oportunidade. Uma coisa que provavelmente você teve na vida, provavelmente eu tive na minha vida, eu tive na minha vida, e soube aproveitar subindo o cavalo encilhado. Alguns não tiveram. Não estou aqui para julgar quem não quer, mas eu acho que isso nós podemos trazer. E não é dinheiro, tá? Isso não é dinheiro, porque, por exemplo, o Senai não nos cobrou nada. O que nós gastávamos? Com a van, que buscava e levava, por que não dá passe? Porque você sabe que a pessoa precisa, vai vender o passe e não vai na aula. A van está ali, você monta na van, você vai. Entendeu? O pessoal que participava do curso ganhava uma cesta básica e ao final tiveram a formatura deles. E se você vê a formatura dessas crianças, desses adolescentes, vamos assim dizer, você fala, cara, parece que o cara está se formando em medicina na melhor escola do mundo, porque é uma alegria tão grande de ter tido uma oportunidade. É o que falta, a gente olhar um pouquinho para o lado, deixar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o lado. É o que eu sinto que falta. E aí, por isso, né, respondendo a pergunta, é o que a gente resolveu entrar nesse parangolê da política, né, vamos assim dizer. E é um parangolê? É um parangolê, mas para ser diferente. Legal. Se for para ser igual, não conte comigo. O que eu quero é fazer o bem mesmo, para o próximo. Maravilha. Tá aí, gente. Conversamos com o Eric Gomes aqui no Papo Reto. Foi um papo reto e muito gostoso. Espero tê-lo mais vezes aqui conosco. Eric, boa sorte para você, meu querido, e que você possa lograr êxito nessa sua empreitada. Eu que agradeço, Ari, a todos vocês. Obrigado, pessoal aí que está atrás da retaguarda, nos dando o apoio. E a todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. E convidando, nós estamos aqui. E lembrem-se disso. Vejam, não se esqueçam, isso aqui, ó, é uma memória. Vejam o que eles prometeram e o que cumpriram. Vejam. É isso. Só isso que eu peço. É isso. Gente, vamos ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Compartilhe, comente e faça valer aí a nossa rede social. Forte abraço e até a próxima.